Sejam todos muito bem-vindos a mais um Comunica 7 da Matina, edição especial Escalada 17. O Comunica 7 da Matina é um programa especial para trazer dicas práticas para você, fisioterapeuta, empreendedor ou que aspira a empreender, a alcançar o seu sucesso profissional. E nós sabemos que o sucesso profissional é muito individual, mas existem coisas em comum que nos levam ao nosso próprio sucesso profissional. E isso é o que eu quero trazer aqui. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um tema que eu vejo de extrema relevância para profissionais que buscam empreender. Quem nunca falou, nossa, eu desejo montar o meu próprio consultório? De alguma forma, todo mundo já falou isso. E existem aqueles que já falaram, montei o meu próprio negócio. E agora? O que fazer? Primeiro, para dar certo, ou o que fazer, ou o que não fazer. Então, eu quero tratar desses dois assuntos. Esse é um problema muito comum, porque todos nós, de alguma forma, queremos ter o nosso próprio espaço, fazer o nosso serviço com a nossa identidade. Mas só que nós não aprendemos na faculdade o que fazer para dar certo. Quantos colegas que abrem um consultório acabam investindo mais sem ter o retorno? Quantos, depois de um tempo, desencanam disso ou mudam os planos porque aquele negócio não deu certo, vamos dizer assim. Não dá certo talvez não fechar no verde no final do mês. Essas dicas são as dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu abri o meu próprio negócio, no caso, o meu consultório. Antes de começar, eu quero só trazer para vocês, eu estou mais ou menos 5 anos aqui em Brasília. Eu comecei trabalhando com alguns colegas, foi um primeiro passo. Ontem na live sobre os atalhos para recém-formados alcançarem um sucesso profissional, tão sonhado sucesso profissional, eu falei sobre as primeiras etapas, os primeiros passos que um recém-formado normalmente dá, que é começar a trabalhar, ou que é começar uma pós-graduação, ou mesmo que é começar a fazer cursos. E eu dei dicas ali, fazer o que não fazer. E geralmente, para começar a trabalhar, nós podemos começar como funcionários, natural, né? Pegar mais experiência, aprender com o outro. Ou tem aqueles que já começam empreendendo. Primeiro, o que eu fiz, eu comecei como funcionário aqui. E depois eu comecei a trabalhar em mais de um lugar, trabalhava muito, nada de errado, mas não era o jeito que eu queria trabalhar a vida toda assim, para ter um rendimento que eu tinha no final do mês. E até que eu decidi montar o meu próprio negócio. E não foi, primeiro, abrindo um consultório. Eu comecei usando um espaço compartilhado, porque os custos eram bem menores e eu comecei a divulgar o meu próprio negócio, tanto nas redes sociais quanto ali no boca a boca. Eu não fiquei esperando o boca a boca acontecer. Vamos dizer, eu fui à luta. E nesse espaço compartilhado, que no caso é uma academia, é totalmente propício para o meu modelo de negócio. Afinal, eu trabalho com músculo esquelética, eu trabalho com ortopedia e esporte. Então, era um baita lugar físico para implementar o meu modelo de negócios. E vocês vão assustar quando eu falar sobre ele, porque eu não tinha um espaço, eu criei um espaço num local bem improvisado. No final das contas, deu certo. Eu não me orgulho totalmente disso, mas era o que era. É o que me ajudou. Eu quero trazer reflexões disso. Então, é só para vocês saberem que eu hoje, André, eu não começaria assim, saí da faculdade, fiz minha pós-graduação, já estou abrindo um consultório. Eu faria um passo a passo diferente, que tem uma chance muito maior de render e de dar certo. Então, o que não fazer? O que eu, André, hoje não faria antes de abrir o meu primeiro consultório? Primeiro de tudo, pessoal, conversem com colegas que já abriram um primeiro consultório. Vejam os desafios que eles têm. Assim, na real, nem todo mundo fala dos problemas, né? As pessoas só querem contar os louros das vitórias, mas não é uma tarefa muito fácil. Na verdade, você vai ter que dedicar muito tempo a isso. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. É aquilo, é muito mais fácil, de verdade, ser um concursado ou trabalhar para alguém. Só que isso tem vamos dizer, um ganho limitado. Tem gente que, na verdade, não é que gosta disso. Eu não acredito que ninguém goste totalmente disso. Eu acredito que as pessoas se acostumam com isso. Todo mundo gosta de trabalhar mais, trabalhar menos e receber mais. Como que isso é possível no concurso? Talvez nem sempre. Não tem aquilo de recompensa por maior esforço ou menor esforço. Não tem isso.
Da mesma forma como funcionário, a maior parte dos colegas acredita que fez ali o script, fez o que tinha que fazer, vai embora. Poderia ser muito mais, que eu acredito, em termos de ser proativo e fazer algo a mais, e talvez até crescer nessa empresa ou se tornar um sócio, mas nem todo mundo pensa assim e se acostumam. A maneira mais viável de você alcançar um sucesso, se é financeiro, se é construir um patrimônio, é empreendendo. E aí, para empreender, tem que sair muito da zona de conforto. É a dor que nos leva ao crescimento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, o que eu coloco para vocês é que, primeiro, para vocês entenderem na real o que é empreender, conversem com colegas. Se vocês quiserem conversar comigo, me mandam um inbox. A gente pode conversar por áudio ou por vídeo. Eu vou abrir o jogo de tudo que é. Não é um bicho de 7 cabeças, mas não é uma coisa muito linear. Recomendo também que vocês conversem com um contador, porque nós pecamos muito na parte fiscal. A gente não sabe nem direito, eu nem sabia direito como emitir um recibo. Fiquei mais de um ano sem saber direito. Ainda bem que não deu nada de errado no fisco, mas eu vejo que colegas, cara, não são zerola nisso. Então, eu acho que um contador pode ajudar. Por favor, pessoal, o que não fazer? Não abram e vão ver se vai dar certo. Planejem antes disso, por favor. O planejar está em como vai chegar os pacientes, como você vai resolver o problema desses pacientes, ou seja, o seu modelo de trabalho, seu método, tá? Qualquer que seja a sua área de atuação, e como encantar. O encantar está muito ligado, de fato, a técnicas de empreendedorismo. Como nós ficamos encantados quando vamos numa loja, num restaurante, vamos num profissional liberal, gente, é muito importante isso. A gente não aprendeu. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu ensino no método Comunicação Resolutiva no curso, que é como você fazer a pessoa ficar encantada com o seu serviço. E com isso, você tem que fazer além do script. Por exemplo, follow-up. Aquelas pessoas que deram certo, você deu alta, você manda uma mensagem, talvez 2 semanas depois, ou 1 mês depois, assim, sem pretensões de querer marcar com ela, só pelo simples interesse de saber se ela está bem ou se não está bem. E aqueles que não se recuperaram, você vai atrás para saber o que aconteceu que ela não ficou satisfeita? Isso poderia melhorar o seu modelo de negócio e encantar depois os outros pacientes, mais ainda, ou evitar que aqueles insatisfeitos, fiquem insatisfeitos no futuro. Isso é empreendedorismo. Empreendedorismo não está só nos números, está no mindset. A gente não aprendeu isso na faculdade. A parte financeira ela é só um reflexo da sua organização financeira, ela é só um reflexo se seu modelo de negócio está funcionando, e é um pecado crasso, assim, é um erro crasso nós abrirmos fisicamente, nos comprometemos a pagar um aluguel, um IPTU, quem sabe até funcionário, tem gente que já contrata uma secretária logo de começo. Ai, eu não tenho secretária, nada de errado, mas o meu modelo de negócio ainda não encaixa uma secretária. E está dando certo com o meio que eu estou estabelecendo de eu conseguir vender o meu serviço, agora vender para os meus colegas. Então, organização, pessoal. Empreender está no mindset, está na sua mente. E o seu mindset, Carol, é diferente do meu, que é diferente do da Antonieta. Por isso, o nosso modelo de negócios vai ser um pouco moldado para nosso modelo mental. Agora, o que não pode faltar, que é padrão no mundo todo, são mindsets. Existe um livro desse, chamado Mindset, é aquele mindset fixo e aquele mindset de crescimento. O mindset fixo é aquele que são as pessoas que acham que chegou naquele ponto, está tudo bem, elas se estagnam, ou elas acham que nunca vão conseguir montar o próprio negócio, ou fazer os pacientes chegar até eles, ou ter uma agenda cheia, ter um rendimento, construir um patrimônio, que não é errado, meu. A gente quer viver da profissão de forma confortável. A gente quer aposentar. Se você só deixar a maré levar, você não vai aposentar, né, como empreendedor. Ou se você aposentar, por exemplo, sendo um funcionário ou um concursado, é aquela coisa, valor muito baixo, e você sabe que a previdência está mudando, não contem com isso. Então, tudo está assim no mindset. Outro erro crasso, voltando aqui, é não pensar na captação. Eu falei sobre isso agora há pouco. Pessoal, não pensem que as pessoas vão chegar só porque você colocou uma plaquinha na frente do seu consultório, que é o que você fez cartões de visita, por favor. Ainda mais se você oferece serviço particular.
Se você oferece convênio, olha aí o mindset fixo. O convênio é aquela coisa que você coloca o seu nome numa listinha que tem 300 pessoas no seu bairro, dependendo da cidade, ou pelo menos 50 pessoas que fazem a mesma coisa que você, e aí você espere que por um toque divino a pessoa te escolha. E se ela te escolher, pode ter certeza que ela está te comparando com o outro, porque teoricamente você faz a mesma coisa, mas você não faz a mesma coisa. Se você não comunicar isso, as pessoas vão te comparar laranjas com laranjas, mas, cara, cada um faz o mesmo serviço com um saborzinho diferente, com um tempero diferente. Por isso que é importante cursos fora da área da fisioterapia. Por exemplo, que me faz meu coração cantar, que é comunicação, no seu sentido ampliado. Comunicação não só o falar, mas o como falar, como divulgar o seu serviço, como conversar com seus pacientes, como encantar e fazer eles desejarem pelo seu serviço. Isso não é uma coisa que é um estalar de dedo, mas é construído. Tem que ter ferramentas técnicas para isso. Então, antes de montar o seu próprio consultório, o seu próprio negócio, saiba dessas dicas. E o que eu vejo é que muitos colegas decidem entrar a campo como se fosse um jogador de futebol, só com as habilidades, os fundamentos técnicos, sabe chutar pro gol, sabe fazer embaixadinha, sabe cabecear, só que entra no campo despreparado. Como assim, André, despreparado? Tá sem chuteira, tá sem meião e sem uniforme, ou seja, não sabe ainda empreender. A chance de perder esse jogo ela é grande. E se você se sustentar no jogo, você está fazendo muito mais esforço do que precisaria. Então, saibam vender. E vender, eu estou tentando trazer aqui, buscando trazer essas informações no Comunicação Resolutiva, falando para vocês que vender não é errado. A venda começa aqui. A venda é necessária, vocês vendem. Todos nós somos vendedores de ideias. Se você aumenta o interesse da pessoa de que existem soluções possíveis, que você pode ser um vetor dessa solução e que o seu modelo de negócios, ao invés de ser uma técnica, ele é um resolutor, você resolve o problema com o que ela precisa, saiba que vão ter pessoas querendo, com mais vontade, procurar o seu serviço. Isso por si só já é uma venda. Então, vender o seu peixe é mostrar o que você faz de melhor. E ter orgulho disso, e cobrar o valor justo por isso. As pessoas, por incrível que pareça, e eu estou aprendendo isso pouco a pouco, as pessoas não se importam de pagar mais se elas perceberem que você resolve um problema ou que você faz uma coisa que é só sua e que, no final das contas, você está encurtando um tempo, por exemplo, fisioterapia de convênio e fisioterapia convencional. Nada contra o de convênio, tem pessoas muito boas ali por trás. Mas o problema é que o que está por trás do convênio são os pacotes. E isso é uma coisa que eu tento fugir, porque o meu modelo de negócio está direcionado para soluções rápidas. O que eu entrego, se vocês entrarem no Avance Fisioterapia, vocês vão ver lá. Nós levamos pessoas, direcionamos soluções rápidas e individuais para suas dores. É o que talvez o modelo de convênio não faça. E se a pessoa está cansada do modelo de convênio, eu vendo dessa forma. O que eu busco a todo custo é uma solução rápida. Não quero fechar pacote, quero que você se recupere, como eu gostaria de ser tratado. E se você já fez isso e não se recuperou, e há uma grande parte do meu público-alvo, pessoas que não se recuperaram, que vêm a mim, saiba que existe algo que entrega o que você quer e o que você precisa, individualmente. E aí eu mostro que eu consigo encurtar esse tempo de melhora. E isso tem um valor. Por isso, eu cobro uma a mais. E eu não vejo isso como errado. Enquanto você, na sua mente, achar que é errado cobrar, talvez você vai estar emperrado no seu próprio sucesso profissional. Tá bom? É isso que eu quero trazer no Comunicação Resolutiva. Fiquem ligados, tá? Interajam comigo aqui. A última dica, conselho que vocês não façam antes de montar o seu próprio consultório, ou se você montou, faça isso a partir de hoje, é aprender cursos, ou ler livros, ou se capacitar em coisas que não são só técnicas de fisioterapia. E não crie um consultório que você venda o seu serviço por um aparelho. Eu achei interessante que um colega interagiu comigo no Facebook e falou: André, eu comecei o meu próprio negócio quando eu comprei um aparelho de estética e foi assim que tudo começou. Não, tudo bem, isso abre um certo espaço para você começar a atender. Se o seu modelo de negócio depende muito de uma
de um equipamento. Mas muito cuidado, isso tem prazo de validade, porque outras pessoas vão comprar o mesmo produto, o mesmo aparelho que o seu, a inovação que antes era presente, ela se torna obsoleta, o aparelho fica mais antiquado e outras pessoas vão tendo. Ou seja, começa a entrar aquela lei implacável da oferta e da procura. Vai começar a ter mais oferta no mercado do que do aparelho que é o seu diferencial. Então, a procura vai diminuir, sabe? E aí, quando a procura diminui, o que nosso preço faz? Ele diminui junto. Eu, André, busco trazer o meu diferencial voltado com o que eu ofereço de resultados e com a minha capacidade intelectual, que está sempre sendo desenvolvida, sempre sendo aplicada, e eu sempre mensurando os resultados para mostrar para os pacientes. Isso que você está me procurando, de 10 pessoas que eu atendo, 6, 7, 8 se resolvem dessa forma. E geralmente é tanto tempo. Isso é uma coisa que convence muito mais do que você falar, olha, eu vendo uma bota pneumática, olha, eu vendo um agulhamento tal. Não tem nada de errado com isso, mas as pessoas, de verdade, elas não querem o aparelho, elas querem o resultado final. Captaram a mensagem, pessoal? Quero saber de vocês o que vocês não fariam se vocês tivessem o seu primeiro consultório, ou se você já tem o consultório, olhando para trás, quais as decisões vocês fizeram que seria diferente. Eu vou aproveitar, por exemplo, eu comprei uma bota pneumática há mais ou menos 3 anos atrás, e eu vislumbrei que eu iria abrir um novo leque de serviço, pessoas que vão lá para fazer recovery. Só que vejam bem, o meu modelo de negócio é dependente do meu tempo presencial, é muito dependente, a cada 1h30 são as minhas consultas, eu não tenho estagiários, ou seja, como que eu vou fazer isso na verdade? Como que eu vou abrir esse novo serviço se o meu tempo é curtinho? Porque assim, eu dedico 100% para cada paciente. Resultado, eu não usei a bota pneumática pouquíssimas vezes. Claro, algum ou outro paciente que chegam lá com fase mais inflamatória, um edema, eu utilizo, mas eu até esqueço dele. E às vezes, um conselho, você investir ali 15 minutos fazendo uma boa educação, que é o que eu ensino também no método comunicação resolutiva, ao que a pessoa pode fazer ou não fazer em casa, às vezes é mais valioso do que fazer aquela bota pneumática, sabe? É o que eu penso. E, querendo ou não, a bota pneumática iria fazer ela muito dependente de ir lá no consultório para ter que fazer 3, 4, 5 vezes. E se você vende 3, 4, 5 vezes, por exemplo, uma consulta de R$300, a pessoa vai falar, caramba, eu vou ter que ir lá para fazer bota pneumática, exercício lá, investindo, sei lá, R$1.000, R$1.500. É uma coisa que não cola no meu modelo de negócio. E eu não insisti muito com isso. Inclusive, estou vendendo aqui uma bota pneumática, se vocês quiserem. Brincadeira, pessoal. Agora, o que fazer? Dicas práticas. Primeira coisa, pessoal, se vocês decididamente vão abrir o seu próprio consultório, pode ser legal dividir tarefas e dividir custos. Eu sempre falo que ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Tudo bem, se você começar sozinho, dá certo, mas você vai trabalhar para chuchu. Não tem nada de errado com isso. Mas falta tempo, em algum momento falta um tempo. Se você conhece um colega que pensa meio parecido contigo, que tem uma veia empreendedora é aquela pessoa que vibra na mesma vibração que você, não tem preguiça de trabalhar, almeja ter os mesmos sucessos que você deseja ter, qualquer que seja. Essa pessoa pode ser um sócio, pode ser um parceiro. Então, fique atento a isso. Pode ser legal você ter um colega remando junto nesse mesmo barco que você, dividindo custos e dividindo tarefas. Uma parte mais, talvez, financeira e de organização, de planejamento ali, de projetos. O outro, de uma organização mais do seu próprio modelo de negócio, tornar ele muito bom e resolutivo, como eu gosto de falar, e talvez organizar ali a agenda ou local físico, entende? Essa divisão de tarefas. Quantos anos eu tenho feito isso sozinho, mas eu gostaria sim de ter alguém assim, dividindo isso comigo. Ou seja, a coisa mais preciosa vai muito além do nosso financeiro, mas é o nosso tempo. Se alguém consegue dividir uma tarefa grande
em 2, você vai ter mais tempo para dedicar a outras coisas, quem sabe até o seu próprio pessoal, tá bom? A sua vida pessoal. Isso faz parte, isso nos ajuda também como empreendedores. Segunda dica, pessoal, por favor, não esperem pelo boca a boca, vão atrás do boca a boca. E ele pode ser gerado. Um erro muito comum, que eu falei antes, é você abrir o próprio negócio e esperar que as pessoas cheguem até você. E a gente tem aquilo de, vou esperar o boca a boca acontecer. O boca a boca, ele pode ser gerado. O boca a boca, ele pode ser voluntário. E uma das formas de gerar um boca a boca, eu fiz uma live só sobre isso, que é crie uma rede infinita de captação de pacientes particulares. Ele está em 2 pontos, e você não precisa gastar um tostão com isso, que é geração de conteúdos. E conteúdos, pessoal, não cometam o primeiro erro, que é falar de uma forma muito técnica, direcionada para um público muito fisioterapêutico. Fale o idioma daquelas pessoas que você quer que elas sejam atingidas por aquela mensagem, se sintam identificadas com o que você está falando, né? E que de alguma forma seja um conteúdo que transforme essa pessoa, que faça essa pessoa sentir que assistir o seu conteúdo valeu a pena e que ela de alguma forma vai começar a agir diferente depois disso. Isso é um conteúdo de valor. Erro comum de fisioterapeutas, por exemplo, querem falar sobre dor no ombro, fala diagnóstico diferencial do ombro. Ao invés de você falar, se você está com dor no ombro e não consegue erguer o braço, se está difícil dormir à noite, saiba que é totalmente diferente na forma que o público vai entender o seu problema, a sua mensagem, ao invés de falar diagnóstico diferencial. Por mais que você vai falar o mesmo conteúdo, a forma da chamada ela tem que ser diferente. E a forma falada também diferente. Então, conteúdos, preencha o seu canal com conteúdos de valor. Antes de pedir alguma coisa, simplesmente ofereça. Uma coisa que eu vi de uma colega que eu admiro, aqui de Brasília, ela está querendo empreender e o que ela fez? Colocou um cartão virtual dela. Pessoal, estou num novo projeto, vida nova. Se vocês souberem de alguém que precisa, é só encaminhar aqui o meu cartãozinho. Tá tudo bem com isso. Agora, será que isso vai fazer muitas pessoas chegarem até ela? Eu acredito que não. Ou seja, podemos estar fazendo coisas, posso dizer errada, mas coisas que não vão surtir tanto efeito como poderiam surtir se nós soubéssemos dessas dicas ou nós soubéssemos ser comunicadores resolutivos. Por exemplo, ela começa a falar, olha pessoal, deixa eu contar aqui a minha história. Comece a contar a minha história. Olha, eu estou na fisioterapia porque me dá brilho nos olhos, fazer isso. O que me move é isso. Direcione para um público-alvo. Não tente resolver o problema do mundo de fisioterapia, mas resolva. O que eu vejo que eu faço muito bem é recuperar dores no ombro. E eu vejam o que falam pacientes com dores no ombro aqui sobre o meu trabalho. Um exemplo. Aí você vai lá e pega no Facebook ou no Google depoimento de pessoas que já se recuperaram com você. Isso é legal, viu, gente? Isso não é proibido, não. E aí, olha só, ela contou a história dela, ou seja, usou um gatilho mental ali da afeição, que as pessoas vão se conectar com a história dela. Segundo, ela usou a aprovação social, o que as pessoas falam sobre o serviço dela. Terceiro, ela vai usar a autoridade. Talvez uma pessoa lá que fale no depoimento, fala, olha, eu procurei de toda forma soluções e eu encontrei com essa colega, essa fulana, vamos chamar assim. E aí, depois disso, ela falou, pessoal, olha só, então eu estou atendendo em tal lugar, ou faço atendimentos domiciliares, eu vou até você, o meu objetivo é levar soluções possíveis, e aqui está meu cartão virtual. Gente, eu tenho certeza que isso iria trazer um impacto muito maior e converter muito mais em venda do que simplesmente colocar o cartão. Isso é saber ser um comunicador resolutivo. Eu gostaria de ensinar essa colega, de verdade. Eu quero ver as pessoas, assim, dando certo, com dicas simples. É a vibração que eu tenho de ver pessoas conquistando o próprio sucesso profissional. Espero que essa mensagem, de alguma forma, chegue a ela. Então, vamos lá. Vocês perceberam que o boca a boca ele pode ser criado com conteúdo ou com parcerias. Pensem em vocês, na sua área de atuação, no seu bairro, na sua cidade. Quem trabalha com o público que você costuma trabalhar? De alguma forma, vocês podem entregar o mesmo resultado final, que é, por exemplo, sanar dores musculoesqueléticas, médico, fisioterapeuta, profissional de educação física. Um exemplo. Só que o meio que vocês fazem isso é um meio diferente.
E às vezes as pessoas têm preferências diferentes. O que eu costumo fazer? Eu vou até os colegas presencialmente ou agora virtualmente e falo, olha, nós temos um mesmo objetivo em comum, sabia? Só que da mesma forma a gente faz de forma diferente. Já pensou aquela pessoa que procura você e talvez não tenha o problema resolvido com você, poder contar com um profissional tão bom quanto você, que tem vontade de entregar soluções como você quer entregar? Então pode contar com o meu serviço. Se você me permite, deixa eu te explicar como que eu trabalho. E da mesma forma, pessoal, na verdade, antes de explicar o seu trabalho, busque entender como ele trabalha. Isso é uma estratégia legal que eu aprendi nos primeiros livros que eu li, que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E ele falava, as pessoas se importem verdadeiramente, demonstram interesse pelas outras pessoas. É o que a gente faz com os pacientes, mas a gente pode fazer isso com os nossos parceiros, profissionais de educação física, médicos, qualquer que seja o profissional. Se você quiser entender muito bem como ele trabalha, você pode direcionar o que você faz que complemente o trabalho dele, ao invés de ficar querendo mostrar só por que é importante para vocês trabalharem juntos. Isso é uma dica preciosa. Faz sentido para vocês? Deixem aqui. Como vocês fazem para criar parcerias? Eu ensino isso também, gosto. É uma coisa que eu pratico. Muito bem. E o boca a boca, hoje em dia, pessoal, ele pode ser virtual. Antes de você ter super sucesso, vários cases de sucesso, você pode começar o boca a boca virtual, que é depoimentos no Facebook e depoimentos no Google. Muito bem, vamos para o terceiro. Organização financeira, pessoal. Guarde uma parte dos seus rendimentos na sua empresa. Você vai ter uma empresa. Ah, André, mas eu montei meu próprio negócio, mas eu sou pessoa física. Beleza, guarda na poupança, guarda numa renda fixa, qualquer coisa, mas guarda, tá? E aqui está outra dica também. Vale a pena você se organizar como ou pessoa física, conversando com o contador e sabendo quais são os custos de ter os seus recibos ali gerados, tá? Por exemplo, o contador, ele vai te falar que se você tem um rendimento entre 10 a 15 mil, provavelmente é mais interessante, em termos tributários, é mais interessante você ser uma pessoa jurídica, ter uma empresa, do que ser uma pessoa física. Se você recebe menos, tudo bem. Mantenha ele com os recibos como autônomo. É outra dica aqui para vocês. Mas o mais importante do que isso é você ter organização financeira. Tem que ter um dinheirinho rendendo no final do mês. Eu, desde sempre, desde o meu primeiro estágio, eu me lembro até hoje, 2007, alguma coisa assim, eu ganhava R$360. Eu me lembro que eu guardava 30% dessa minha receita e eu me virava com o resto. Pagava uma parte da faculdade, eu estudava numa faculdade particular nessa época lá em Belo Horizonte, no Pitágoras. Enfim, vivia bem, tinha ajuda, claro, dos meus pais e tudo. E aí, quando eu passei na UFMG, 2 anos depois, eu fui lembrar que eu tinha uma conta poupança. E aí eu tinha quase R$2.000 nessa conta poupança. Eu nunca tinha tido isso, né? 19 anos, 20 anos, sei lá. Então, eu falei, gente, dá para render. E eu mantenho essa prática. Eu mantenho essa prática até hoje. Ou seja, quando veio a pandemia, lembra da história dos 3 porquinhos? Quando vem o lobo e sopra a sua casinha? Ninguém quer ter uma casinha como o palito lá, que é a casa de pauzinho. Porque vem o vento, sopra e cai. Se você não tem organização financeira, você está construindo um consultório, uma empresa, como se fosse a casa do porquinho palito. Qualquer vento que sopra, ela vai ao chão. Eu racho de rir quando eu vejo isso. Tem um segundo porquinho que ele construiu uma casa um pouco mais forte. E talvez seja a sua casinha. E por que eu estou falando isso? A pandemia foi como um sopro forte para todo mundo, inesperado. E podem acontecer outros. Será que você está construindo uma casinha suficientemente forte para aguentar os eventos adversos, os trancos? O que eu percebi? Não é vangloriano, viu, pessoal? Não vejam dessa forma, mas se eu quisesse ficar sem atender por talvez uns 5, 6 meses, 0 pacientes, a empresa iria sobreviver. Porque eu tinha uma reserva para pagar os aluguéis, para pagar o IPTU, para os custos que
tem que ser fixos. E aí, será que você consegue fazer isso? Isso pode acontecer em pequena, média ou larga escala. Guarde um pouco para você. E nesse rendimento, você pode até planejar crescimentos futuros. A minha casinha, acho que é a casinha de alvenaria, viu? E eu queria transmitir isso para vocês. Eu costumo guardar 30% para a empresa. Nem todos os colegas têm organização na planilha. Nem todos os colegas têm os custos e as receitas. Façam isso. Planilha simples, 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 simples. Uma outra dica, será que você coloca na planilha os seus atendimentos por mês, ou suas aulas, por exemplo, no Pilates por mês, os seus domiciliares por mês? É importante você saber quantas horas físicas você dedicou ao seu próprio negócio. Com essas horas, vamos colocar 150 horas. Vamos dizer, 40 horas semanais, 80, 160 horas semanais. Um exemplo, muito jogando para o alto. Aí coloque no final do mês quanto que você teve de receita bruta. Beleza, você teve tanto de receita bruta. Tire os custos, aluguel, tudo. Tente ao máximo subtrair o que você teve de custos. Aí vai ter o lucro líquido. E aí, para saber quanto que o seu valor hora ele vale, você vai fazer o seu lucro líquido dividido pelas horas trabalhadas. E aí você vai ter um número. Você vai falar assim, nossa, minha hora sei lá, R$80. Nossa, minha hora é 160. Nossa, minha hora é 200. Isso é importantíssimo para um planejamento, para que você, além de estar organizada financeiramente, que você consiga colocar, que é o quarto ponto, que são metas. Tem que colocar meta, pessoal, e não só viver, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu tenho uma meta esse ano, que é talvez manter o meu rendimento, ou talvez aumentar o meu rendimento, mas pelo menos manter, trabalhando 2 vezes na semana, terças e quintas, e eventualmente alguns sábados. Eu quero diminuir o número das horas trabalhadas, porque eu quero converter essas horas menos presentes em atendimentos, não que eu não goste, mas eu sei que o meu cargo hoje, dentro da empresa, está em planejar como fazer a empresa funcionar melhor com os colegas que trabalham lá comigo. Então não tem como eu trabalhar e planejar ao mesmo tempo, senão eu não vou viver, como eu já não vivia há anos e anos. Eu estou começando a mudar isso. Legal, faz sentido para vocês? Vocês têm alguma meta? Quarta dica para fazer o seu consultório, o seu próprio modelo de negócio dar certo. Pense em espaços compartilhados. Lembre que no começo aqui da live eu falei, eu não comecei primeiro com um consultório. Eu falei assim, gente, eu preciso de aplicar o meu trabalho num espaço que tem academia, porque o meu modelo de trabalho precisa de esteira, de bicicleta, de aparelhos que são de alto investimento, e para eu não investir nisso, deixa eu tentar estar dentro de um local, por exemplo, de uma academia. Eu fiz uma proposta para o proprietário da academia que eu estou hoje, ele topou a ideia, ou seja, eu tive que vender essa ideia para ele. Imagina se eu não soubesse disso, se eu não soubesse de comunicação. Ele aceitou. E aí o que acontecia? Não tinha uma sala separada nessa academia para mim. Eu tinha um consultório que era compartilhado com a Luísa num prédio chamado NASA Sul, no Júlia Diné. Então eu tinha, de certa forma, um espaço ali. Eu levava meus pacientes para fazer a avaliação lá nesse consultório. E legal, espaço compartilhado. Lembra de você que eu falei com vocês? Dividam os custos. O espaço compartilhado que eu falo é, por exemplo, um espaço, uma outra empresa, com outros profissionais, talvez. E aí o que eu fazia? Eu avaliava as pessoas no consultório e depois eu marcava em outro dia lá na academia para ela dar sequência no tratamento dela. E eu ficava transitando, fiquei isso por 1 ano, fiquei super fadigado porque faltava tempo, mas a coisa deu certo. E aí o que eu fui percebendo? Às vezes eu conseguia marcar a avaliação da pessoa na própria academia, no final da academia eu abria a minha maca, a pessoa sentava na minha frente e eu fazia o meu melhor serviço para ela, total. Eu fazia ela ficar ali muito presente comigo, para ela meio que não perceber que ela não estava dentro de um consultório. Resultado, pessoal, o que eu fui percebendo? Não que eu me orgulhe disso, mas eu percebi, gente, eu não tenho mais tempo, eu trabalho sozinho, tem mais gente me procurando do que eu consigo atender. Para eu não perder tempo transitando entre os bairros, academia e o consultório, eu comecei a marcar todo mundo da academia. Só com uma maca, o meu modelo de negócio dentro do Mackenzie, ele não precisa que a pessoa tire a camisa, que eu faça liberações miofaciais, nada de errado com isso, mas não precisava. E eu comecei a resolver o problema de muitas pessoas
sem ter um consultório. E mesmo assim as pessoas continuavam me encaminhando, e eu fui percebendo também o perfil de pessoas que não gostavam daquilo. Então essas pessoas eu marcava no consultório, talvez no sábado, por exemplo. Mas outras pessoas que talvez não se importassem muito, eu marcava lá na academia. Resultado, as pessoas me encaminhavam, eu cresci muito com esse modelo de negócio, até que chegou um ponto que eu falei, agora eu estou com a reserva financeira, eu vou abrir um próprio espaço. E eu abri ao lado da academia o que hoje é o consultório, a clínica, na verdade, da Avance. Como já tinha lá na Azasson, eu simplesmente mudei para o Sudoeste. Então, hoje, no mesmo dia, eu consigo utilizar os dois. Mas é só para vocês perceberem que se eu tivesse construído primeiro o consultório, talvez eu não iria aproveitar tanto ele e talvez eu ia perder a oportunidade de estar mais tempo na academia, aproveitar mais o meu tempo e, por fim, ter uma vitrine. Estar dentro de um espaço compartilhado costuma ser uma vitrine. Quantas pessoas me procuraram porque viram eu atendendo individualmente, viram as pessoas elogiando, ou boca a boca começa a rolar dentro da academia. Hoje eu tenho uma carteira de clientes muito grande ali na academia. Então fica essa dica para vocês. Procurem espaços compartilhados, tá? Isso pode servir como uma vitrine. Vamos lá, reta final. 5º ponto. Você busque moldar o seu modelo de negócios para algo que leve mais solução e não venda só um aparelho, não venda só uma técnica X. Pode ser muito difícil ou talvez incoerente você escutar isso, porque você vê todos os colegas falando, vendo quiropraxia, método Mackenzie, osteopatia e liberação miofascial. Só que eu olho isso e falo assim, gente, vamos lá. Beleza, a pessoa pode até querer isso, mas para ela querer isso, ela tem que ter escutado antes alguém falando que isso era para ela, o que já reduz o seu público-alvo. É muito mais fácil você atender o seu público-alvo de uma forma muito mais ampla, falando a linguagem dele. Dor no ombro, não conseguir erguer, acordar de manhã cedo com dor, não dormir à noite, ou falar alguns erros que eles normalmente fazem e por isso eles não estão se recuperando, ao invés de... E sempre direcionar para o que o seu serviço entrega de solução. Talvez o serviço aqui da Antonieta seja, eu ajudo pessoas com dores no corpo, sei lá, um exemplo, com dores musculoesqueléticas, pode até falar assim, o que eu tenho assim as minhas dúvidas, mas dores a terem um atendimento individual, exclusivo, em busca para voltar a fazer o que não fazia antes, ou se recuperar de uma forma lúdica, como a Antonieta gosta de falar. Se recuperar, ou chegar onde você sempre quis chegar de uma forma lúdica. Ou outro exemplo, isso é um improviso, viu, pessoal? Se recuperar de uma forma muito mais simples do que você imagina. Olha que coisa legal. Isso atrai a atenção das pessoas. E em toda publicação você vai estar direcionando para isso que você faz. No final das contas, o que você entrega, beleza, você entrega uma técnica Mackenzie, uma técnica tal. Técnica Mackenzie foi ótimo, né? Um método Mackenzie, um método tal. Mas o que faz as pessoas marcarem com você, chegarem até você, é algo além do que o método. Durante a sua consulta, na fala durante, você pode comunicar isso. Então, vai moldando o seu modelo de negócios, a minha recomendação para algo que entregue solução, que entregue o que a pessoa quer, aí não comunicando o que você faz. E o último ponto, pessoal, bacana aí as dicas, né? Minha meta é trabalhar apenas no meu negócio. Exatamente, Bia. A Bia, eu falei muito sobre isso com ela. Ela trabalhava em 3 lugares, ou talvez mais, e ela tem uma empresa. Eu falei, Bia, por que você trabalha em todos? Não faz sentido para mim. Para mim, o próprio negócio é o que mais rende. Mas o gargalo, o erro que estava acontecendo com ela, é que ela não tinha um canal de captação eficiente. Então, era muito mais simples ficar nos outros lugares que as pessoas já marcavam pacientes para elas, porque os outros lugares conseguiram ter uma captação melhor, uma rede de pacientes particulares, que é o que a Beatriz quer. Então, ela meio que se estagnou naquilo e a gente fica na zona de conforto. Só que ela sempre ficava aqui, ó. E sendo que com o próprio negócio dela bem trabalhado, ela poderia estar aqui. Só que isso é uma coisa a médio e longo prazo e começa hoje. E por fim, pessoal, a dica que eu tenho para fechar aqui é converse com colegas. Por exemplo, essa iniciativa aqui do Comunicação Resolutiva, ela está presente para você aprender com
o que eu gostaria de aprender há alguns anos atrás, ou o que eu vejo que profissionais do futuro vão precisar ter, que é uma habilidade comunicativa, habilidades interpessoais, habilidade de venda, de empreendedorismo, de mindset. A gente, infelizmente, não encontra em qualquer lugar. Então, eu quero tornar isso público, e eu quero que isso chegue a mais pessoas. E eu quero que aqueles super interessados tenham um canal de um curso que ele possa aprender de uma forma mais acelerada, o que ele talvez já conseguiria aprender, só que com 5 anos, errando, acertando, ou talvez até desistindo no meio do caminho, ele poderia tirar esse gargalo e fazer a coisa dar certo em, talvez, 6 semanas, que vai ser o módulo da segunda turma do curso, que vai ser um intensivo de 6 semanas para você mudar por completo a sua visão, seu modelo de negócios, adaptar todo esse conhecimento para fazer você alcançar o tão sonhado sucesso profissional. E o sucesso profissional para você não é aquele que eu vou falar que é melhor para você. Cada um vai mudar essas informações para o que faz sentido para você. Tá bom? Então, converse com colegas, participe, pessoal, de reuniões, participe de lives. Como eu falei ontem na live, os atalhos daqueles recém-formados, e isso cabe a você talvez que tenha 5, 10, 20 anos de formado, o diferencial, de fato, não está no conhecimento técnico da profissão. Está na proatividade, aqueles profissionais que fazem além do que é necessário, eles se destacam. Aquele profissional que está sempre presente. Quantas vezes em Belo Horizonte eu deixei de aproveitar coisas que eu queria estar aproveitando com amigos, com família, parte pessoal, para estar presente em reuniões científicas, em congressos. Isso valeu muito para mim. Porque eu fiquei mais conhecido ali na região, reconhecido por colegas. E hoje, até para esse curso, eu estar falando sobre isso, foi importante eu ter passado por aquilo. E hoje eu vejo que se eu voltasse atrás, eu faria tudo desse mesmo jeito, sendo mais proativo, estando presente, interagindo, se expondo. Se expondo dá um medo danado. Eu sei que vocês estão com perguntas aí ou com dúvidas, mas vocês nem sempre colocam aqui nas caixinhas para perguntar, porque o nosso instinto é de achar assim, o que as pessoas vão pensar disso? Então, se você consegue quebrar esse medo, essa vergonha, timidez, como quer que vocês queiram chamar, esse se expor faz você ser mais lembrado e conhecido. E faça um curso, pessoal, para fechar, que desenvolva o seu crescimento pessoal. Você se descobrir como pessoa, o que você tem de essência, como a Aline Lopes, uma aluna do curso, falou. Eu descobri a minha essência. Eu descobri que o que eu faço é muito valioso. E eu tenho que dar valor a ele. E o valor a ele e ao meu tempo. Como resultado, a Aline Lopes conseguiu diminuir o tempo trabalhado e direcionar esse tempo para a família. Olha que coisa maravilhosa. Era um sucesso profissional para ela. Ela conseguiu aumentar o valor da consulta dela, ou seja, não caiu o rendimento. E ela está fechando parcerias para dar mentoria, ou seja, o falar em público para ela, que não era um desafio, agora se tornou mais fácil e ela conseguiu passar de faixa. Ela estava, vamos dizer, numa faixa amarela de comunicação e empreendedorismo, ela foi para marrom, está empreendendo, está fazendo a palavra dela chegar a mais pessoas, está criando conexões com outros profissionais, dando mentoria, por exemplo, é uma forma. E eu falei com ela esses dias, eu falei assim, Aline, você está indo em direção à faixa preta, que é o que eu estou buscando, que é fazer o seu serviço chegar a tantas pessoas que você vai empreender, fazer outras pessoas trabalharem com você, fazer o seu modelo de negócio, você deixar de ser apenas executor para ser um planejador. Então, isso a gente precisa ter uma bagagem de conhecimentos de comunicação e de empreendedorismo, que eu chamo comunicação resolutiva. Então, pessoal, aprendam ferramentas que vocês até hoje talvez não aprenderam e que vão te diferenciar, vão tornar profissionais diferenciados com conhecimento que, assim, pode te ajudar na vida tanto profissional quanto até pessoal. Eu agradeço aqui a presença de todos vocês. Eu faço aqui uma pergunta. Qual foi a maior sacada que vocês tiveram na live de hoje? Vocês podem deixar aqui nos comentários, coloque a maior sacada. O que transformou você escutando essas dicas? E aí, vocês estão mais preparados para ter um negócio que prospera, ter um consultório que se torna uma clínica e que empreenda na vida de mais pacientes e de mais colegas trabalhando com você, fazendo
o mais próximo do que você faz, o seu modelo de negócio, isso é muito legal. Isso, um dia, vocês vão entender bem o que é isso. Ou talvez vocês já fazem, e eu espero que vocês também comuniquem isso para que outros colegas façam e tornem uma fisioterapia ainda melhor. Pessoal, um ótimo dia. Apliquem, de alguma forma, uma sacada que vocês tiveram nessa live de hoje.